Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Diversos sabores de empadas entre doces e salgados. A única da região que vende empada de Nutella. Experimente também nossas novidades: pastel de forno e brioche, vários recheios, à sua escolha. Temos mini empada para festa, açaí e sucos naturais. Venha e confira. Travessa Lions Clube 22, Centro Cabo Frio, a rua ao lado do Bradesco. Telefone 22-2645-1475. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Empresa Limpa Sol Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Você que gosta de moda e qualidade, não pode deixar de conferir a boutique de calçados e acessórios Shui Shop. Você vai encontrar uma grande variedade de produtos, acessórios e calçados para ocasiões especiais. A cada estação do ano, a coleção se renova para você arrasar no seu visual. Os preços são imperdíveis. Confira e aproveite. Calçados e acessórios para quem gosta de estar sempre na moda. É na boutique Shui Shop, Rua José Watts Filho, número 99, no centro de Cabo Frio. Qualidade e requinte para o seu... Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem. Sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, ele andou sobre as águas, ele fez o morto ressuscitar. O que mais esse Deus pode fazer? Nada é impossível para ele. Vamos glorificar esse Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, e não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual, igual a Deus. Vamos dizer para ele: Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Vamos glorificar o nosso Deus com nossa voz, com nosso louvor, porque a água em vinho tornou, tudo ele fez. Tudo ele pode fazer na sua vida hoje, meu irmão. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, e não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder.
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Uou! Não há o que temer. Deus, tu és grande, diga pra ele. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. És invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer. Não há o que temer. É simples assim. Não há o que temer. Mas nós vivemos dias de muita insegurança. Nós realmente vivemos dias assim que nós não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã. Não sabemos se o dólar vai subir, se o dólar vai cair. Os economistas ficam loucos. Nós não sabemos se o emprego que era estável, se ele vai continuar sendo estável. Nós não sabemos se aquela empresa que era forte, se ela vai continuar sendo forte. Se essa crise vai fazer ruir o que era parecia um castelo inabalável. E a gente vê coisas que eram inabaláveis, parece que indo ao chão. A gente não sabe se aquela dor que a gente sente, que parecia algo tão bobo, tão banal, pode ser uma doença grave. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Mas se a gente tem esse Deus, não há o que temer. Diante de tantas preocupações, a nossa mente fica pensando tanta coisa. O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser da nossa vida, do nosso amanhã? Mas nós confiamos num Deus que diz para nós: não há o que temer, estou contigo. Vamos dizer para Deus: Deus, acalma nossa mente, acalma nosso coração, acalma o nosso pensar, nos ajude a confiar em Ti.
Boa noite, queridos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E nós temos assim, algumas pessoas chegando, alguns irmãos, amigos lá atrás, temos alguns lugares aqui à frente também ainda, tudo bem? Quem quiser chegar mais para frente, facilita quem está chegando também, para encontrar lugares mais atrás. Eu quero, antes de pregar a palavra de Deus, depois de dar uma boa noite para todos também, trazer aqui para a igreja uma palavra de gratidão, de reconhecimento também, de saudação da Convenção Batista do Estado do Maranhão. Estivemos lá, ministrando um congresso na semana passada, e que coisa realmente muito linda. Por onde nós viajamos, onde nós estamos, encontramos servos de Deus com a mesma alegria, buscando servir a Deus com a melhor qualidade espiritual que é possível, ou seja, a busca da submissão à voz de Deus, obediência ao comando do Espírito Santo, para que possamos servir ao Senhor com alegria e também com excelência no nosso testemunho. Hoje pela manhã também não estava na igreja, porque eu estava pregando na primeira batida do Engai, em Niterói, e assim esta igreja está caminhando pelo Brasil com a visão de igreja multiplicadora, com os pequenos grupos multiplicadores. E muito bom você, um congresso lá com 100 pessoas, 100 pastores, e todos eles interessados na visão, trabalhar com pequenos grupos, a gente compartilhando um pouco das experiências e aprendendo também com os irmãos por onde quer que nós estejamos trabalhando, servindo a Deus também com muita alegria. E o pastor Tiago aqui dando feedback, o Judson, o curso de herança está muito bom, o curso agora nós mantemos a escola permanente de formação de líderes de pequenos grupos multiplicadores, e temos 10 alunos estudando agora, faltam apenas 4 a 5 encontros para a formatura, mas logo depois, na semana seguinte, começaremos uma nova turma, porque precisamos acompanhar a demanda, os pequenos grupos estão crescendo, então precisamos ter líderes para que promovamos as multiplicações desses grupos que crescem e alcançam o seu fim, que é realmente alcançar pessoas, estabelecer relacionamentos multiplicadores, como Deus nos tem abençoado. Eu trago aqui, portanto, essa palavra de alegria também, de reconhecimento e gratidão daqueles irmãos por onde nós passamos e que estão reconhecendo o que Deus está fazendo na vida desta igreja. Eu quero encorajar os irmãos que não estão ainda dentro de pequenos grupos de pregadores, que agora isso passou a ser uma visão abraçada por todos os batistas do Brasil. Nós estaremos no Congresso Multiplica agora de terça a sexta-feira em Guarapari. Vamos eu, o pastor Tiago e Judson, pela graça de Deus. Nós são cerca de 20 pastores aqui perto de nós, batistas, que estaremos lá também. Espero cerca de 1000 congressistas. E no Maranhão tem um congresso previsto para 2.500 pessoas em novembro. Estaremos lá também pela graça de Deus. Enfim, Deus está fazendo uma grande obra. Nós trazemos agora algo que é nosso, dos batistas brasileiros, e o conselho diretor executivo da Convenção Batista Brasil aprovou agora, na semana passada, no Rio de Janeiro, que esta é a visão recomendada para todas as igrejas batistas do Brasil. Então, por isso, nossa palavra de encorajamento, de busca dos irmãos, vamos orar por isso, vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos melhorar cada vez mais nossa maneira de prestar serviço a Deus e, com certeza, alcançando mais pessoas com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, a minha graça te basta. Quem conhece essa expressão bíblica? Levante a mão. A minha graça te basta. Olha, a imensa maioria, porque é uma das expressões mais lindas que nós encontramos na Bíblia. Eu quero ler com vocês apenas o verso 9 desse registro de Paulo, apóstolo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. E o texto diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos, porque louvamos o teu nome, te adoramos também, de maneira tão bela como vimos há pouco aqui. E agora nós lemos a palavra do Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito, o teu poder,
para que nós compreendamos a Tua palavra, que ela, ó Deus, cumpra o seu objetivo, que é de nos abençoar, nos edificar, nos encorajar, ó Deus, nos consolar, de operar as Tuas maravilhas na vida de cada um de nós. Então, dá-nos a Tua bênção e fala ao coração e à mente de cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, de maneira muito especial, ele começa falando de uma experiência muito dolorosa que ele estava sofrendo na sua vida, já convertido, crente em Cristo, servindo a Jesus, operando maravilhas em nome de Jesus, até pensavam que ele operava milagres. Ele deixava bem claro que ele não operava milagres, mas o Cristo que ele servia que operava, em nome de Jesus as coisas aconteciam. E eis que Paulo, ele tinha um problema não resolvido. Tem uma versão que conta que ele tinha uma enfermidade na carne, uma doença que o incomodava muito, mas não há uma clareza, uma compreensão plena, absoluta, incontestável, de que realmente fosse uma enfermidade na carne. Alguns chegam a pensar que o problema mais sério que ele tinha era um sentimento de culpa que ele carregava, mesmo tendo sido perdoado, por ter sido perseguidor da igreja de Cristo, porque ele teria estado presente quando Estevão, o diácono Estevão, foi apedrejado, o segundo mártir do cristianismo. Paulo, quer dizer, na época Saulo, ele teria estado presente lá no apedrejamento de Estevão, e ele tinha cartas de autoridades para perseguir a igreja, perseguir os cristãos. Ele amaldiçoava a igreja, amaldiçoava o Cristo, e ele até pensava que estava fazendo um grande serviço para Deus. E era um problema que ele não tinha resolvido. Quer tenha sido um problema na carne, quer tenha sido um problema de consciência, um sofrimento terrível, tremendo em seu coração, e ele sofria. E o texto, um pouco antes de onde nós lemos, esse versículo 9, ele diz que ele pediu ao Senhor 3 vezes, orou 3 vezes ao Senhor. E vamos dizer assim, para Paulo, nós podemos pensar, bastaria que pedisse uma vez só. Paulo era um servo do Senhor, um homem que deu a sua vida para servir ao Senhor. Ele era obediente, ele era comandado, tudo nele girava em torno da submissão ao chamado, à vocação para pregar a palavra de Deus. Então, para Paulo, podemos pensar, bastaria que tivesse pedido uma vez e Deus o teria atendido, mas ele diz, eu orei 3 vezes ao Senhor, para que me tirasse o espinho na carne, ou seja, para que tirasse a sua enfermidade, ou para que tirasse o seu sentimento de culpa, ou para que resolvesse qualquer que tenha sido o seu problema. Mas a questão que eu quero trazer para vocês somente é a seguinte: por quê? Vamos pensar no que nós vamos pensar juntos daqui a pouco mais. Por que que Deus não livrou Paulo desse seu problema, se Deus pode fazer todas as coisas? Aí você começa a pensar em algum problema que você também esteja carregando há um bom tempo, e talvez você que se sente assim inferior em termos de serviços prestados a Deus, comparando sua vida com a de Paulo, você já tem orado muito mais que 3 vezes e o seu problema ainda não foi resolvido. Por que será que Paulo, que era um homem que servia a Deus integralmente, 100% servo, nos seus talentos, nos seus dons, na sua vida, tudo era para o Senhor, por que será que Paulo não teve o seu problema resolvido? Qual teria sido esse problema de Paulo? Na verdade, queridos, eu não quero falar do problema de Paulo, porque eu também não sei qual era. Como que nós podemos falar de alguma coisa que nós não sabemos? Se os grandes estudiosos da Bíblia, os teólogos, pesquisam,
e ninguém pode afirmar qual era o real problema de Paulo. Chegou alguns até jocosamente a dizerem que o problema de Paulo era a sogra. Isso só pode ser brincadeira, né? Quem tem problema com sogra? Ninguém, né? Dificilmente alguém tem problema com sogra. E vê se Paulo diria que tem um espinho na carne porque teria um problema com sogra. Com sogra a gente resolve. É só morar um pouco distante, não é mesmo? Tudo se resolve. Mas, queridos, vamos voltar aqui ao texto. Nós vamos pensar no problema. Eu não vou tratar de uma questão que eu não sei, eu não tenho domínio. Qual era o problema de Paulo? Pode ser que você aplique o problema dele, que eu não sei qual era, mas por saber qual é o seu problema, ajude você a pensar no seu problema e você se imaginar como um Paulo, com um problema também não resolvido. Isso é possível, porque você sabe qual é o seu problema não resolvido. Mas vamos pensar, eu quero pensar com vocês, algumas razões pelas quais Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. É sobre isso que eu quero pensar. Eu busquei 3 razões pelas quais eu posso caminhar com segurança. Deus respondeu para Paulo, dizendo-lhe: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não resolveu o problema dele, mas declarou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Quais são as 3 razões, então, que eu extraio do texto e também do contexto, pelas quais Deus disse para Paulo: a minha graça te basta? E talvez sejam razões que se apliquem a você, que tem um problema não resolvido, e Deus diz para você: a minha graça te basta. Primeira razão, está no texto um pouco antes. Paulo reconhece que Deus disse para ele que a graça de Deus lhe bastaria para sufocar a soberba de Paulo. Para sufocar a soberba. Ou seja, para fazer Paulo descer do pedestal onde ele se encontrava. Querem observar que coisa interessante? Paulo era um homem muito culto, talvez dos mais cultos da época. Ele foi instruído aos pés do mestre Gamaliel. Paulo era cidadão romano. Naquele tempo, o domínio político do mundo era dos romanos. E Paulo tinha cidadania romana, ele era oficial do exército romano, da legião romana. Paulo era um homem temente a Deus, era fariseu, era profundo conhecedor da Torá, de todo o Pentateuco, toda a lei de Moisés. Paulo era um homem conceituadíssimo. Então tinha tudo para aquele tempo se considerar o maioral, o melhor de todos. Ele tinha cidadania romana, ele era fariseu, profundo conhecedor de todo o judaísmo. Paulo ocupava um posto de oficial romano. E agora? Aí ele reconhece que ele poderia se envaidecer disso. Então ele diz que quando Deus o colocou no seu lugar, Deus o fez reconhecer que é humano, que é mortal e que é limitado. E que ele deveria depender de Deus para fazer todas as coisas. Ele poderia ser feliz, sim, poderia ser realizado, sim, mas Deus não o livraria do seu problema, para ele um espinho na carne, para que ele pudesse recordar que ele deveria depender de Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o espinho na carne do problema de Paulo era a sua fraqueza, era o que o fazia sangrar, o fazia chorar, fazia se entristecer, mas ele se recordava do quão dependente de Deus ele era. Queridos, nós podemos correr sério risco de pensarmos que por causa da nossa posição, por causa do nosso conhecimento, por causa dos nossos títulos, por causa de uma série de fatores,
nós podemos achar que estamos numa posição de destaque e somos pessoas muito importantes. Mas, queridos, diante de Deus, nós somos todos iguais. Nós somos semelhantes uns aos olhos dos outros, nós não somos iguais uns aos outros, mas aos olhos de Deus que nos criou, somos todos iguais. Não há ninguém melhor, nem ninguém pior. Todos iguais, todos pecadores, todos com uma humanidade tendenciosa para pecar, para contrariar o plano de Deus para a nossa criação, mas Deus nos diz que nós, para sermos felizes, devemos voltar ao encontro dele e caminhar com ele, porque nós não devemos deixar levar pela soberba da vida. Paulo tinha tudo para ser soberbo. Pode ser que você tenha motivos também para ser soberbo. Não sei. Você se olha no espelho e se acha uma pessoa muito bonita. Então a soberba de alguém pode estar na sua beleza. Cabelo muito bonito, os olhos lindos, um corpo atlético, sei lá, não é? Já se olhou no espelho hoje? Já se achou bonito ou bonita? Pois é, pode ser a sua soberba, pode ser talvez o seu excelente trabalho. Você tem um trabalho, você é uma pessoa realizada com ele, tem um excelente salário, isso pode ser uma soberba, ou seja, pode ser motivo de soberba. Mas nós precisamos entender que aos olhos de Deus somos todos iguais. É por isso, pegando um gancho nessa reflexão, nós dizemos que para Deus não tem pecado pequeno e pecado grande. Não tem mentira pequena, mentira grande. Para Deus o pecado, por mais simples que se nos pareça, aos olhos de Deus é pecado como aquele mais hediondo que esteja diante de nós. Vocês sabiam disso? Porque o pecado é uma demonstração inequívoca, incontestável, inegável da nossa natureza humana. Não fomos criados para pecar, mas pecamos. Então nós somos dependentes de Deus. A primeira razão pela qual Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, é porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo estaria sempre se lembrando de Deus, como a vida dele registra isso. Você pega a Bíblia e ele conta lá no final da sua vida de missionário: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que coisa tremenda é essa lição de Paulo. Então, a primeira razão é porque Paulo, ele não deveria viver na soberba da vida, mas deveria viver entendendo o quão dependente ele era de Deus. A segunda razão pela qual Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, eu entendo no texto que é para que o servo ele seja 100% submisso ao poder do Espírito Santo. Irmãos, nós travamos muitas batalhas espirituais. Há momentos que até tem vontade de gritar, de clamar a Deus e falar bem alto, como até se ele fosse surdo e não estivesse nos ouvindo. Há momentos que temos necessidade de compartilhar o nosso clamor com muita gente, porque estamos sofrendo muito e precisamos que as pessoas nos ajudem no clamor, a orar a Deus, para reforçar as nossas súplicas, porque parece que Deus está demorando um pouco ou está atrasado em nos responder. Há momentos em que a angústia, o sofrimento, a dor, o nosso problema é tão grave, é tão doloroso para nós, que nós não vemos resposta. Nós não vemos nenhuma luz tênue, fraquinha que seja, brilhando, mesmo que ao longe não conseguimos enxergar, e sofremos por causa disso. E Paulo, a história dele conta que ele andou movido pelo Espírito. Ele queria ir numa direção, o Espírito dizia: não, você não vai lá, eu quero que você esteja lá. E Paulo era movido pelo Espírito do Senhor. Paulo, ele deveria seguir o roteiro traçado pelo Espírito Santo, e não o roteiro traçado pelo seu conhecimento e pela sua experiência de vida. Então eu creio que Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta,
para que Paulo aprendesse a depender 100%, a ser submisso 100% à voz do Espírito Santo de Deus. E ele fez isso. E por isso, então, o poder de Deus foi se aperfeiçoando na sua fraqueza. Em momento algum mais, Paulo fica levantando o seu problema. Ele, quando escreve as cartas, ele não se recorda nas cartas que escreveu a muitas outras igrejas. Ele não se lembra, que sofrimento, que problema, eu pedi, eu clamei 3 vezes ao Senhor, e Ele não me atendeu, Ele não me socorreu, e hoje eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa que paga um preço caro por servir ao Senhor. Paulo não chora isso. Paulo não vive lamuriando, reclamando o seu sofrimento, a sua dor, porque ele aprendeu que o seu roteiro de vida, suas viagens, seu serviço, seus contatos, seus relacionamentos, tudo que ele fazia era traçado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, como nós aplicamos isso para nós? Às vezes nós até falamos que servimos a Deus, mas eu creio que poucas pessoas poderiam, neste ambiente aqui, ou mesmo quem acompanha pela televisão este culto, poucas pessoas poderiam afirmar com segurança que em todos os momentos da sua vida foram 100% submissas ao comando, ao roteiro traçado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós tivemos que pedir a Deus para corrigir um erro de rumo que nós percorremos? Quantas vezes nós tivemos que clamar ao Senhor para que Ele pudesse exercer, manifestar as suas misericórdias, para não sermos consumidos, porque pensamos mal, porque sentimos mal, ou porque fizemos mal? Quantas vezes? Quem nunca se deparou em crise existencial, por pensar que não ouviu a voz de Deus, que ouviu mais o seu coração do que a Deus, ouviu mais o seu conhecimento do que o conhecimento de Deus? Quantos já passamos por isso? Então, do mesmo modo, você e eu, nós, assim como Paulo, se os nossos planos, se eles não forem traçados com Deus, se eles não forem planos cujo roteiro esteja sendo traçado por Deus, onde os nossos planos nos levam? Quantas vezes nós gostaríamos de voltar no tempo, mas nós não somos Deus, não temos como voltar no tempo. Só nos basta clamar ao Senhor: Senhor, abençoa-nos. E o Senhor fala assim: para vocês eu lhes digo, a minha graça lhes basta. Toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento agora, é nisso aí, é nessas coisas, na sua dor, nas suas lágrimas, nas suas angústias, é que o meu poder vai se aperfeiçoar. E aí nós vamos glorificar o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Então, a segunda razão que eu encontro no texto em por que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, é para que o servo de Deus, ele aprenda a ser 100% submisso ao poder do Espírito Santo. Paulo fez isso. Tudo o que Paulo fez foi coordenado, foi dirigido, foi orientado, foi conduzido pelo poder do Espírito Santo. Então, essa lição é muito preciosa também para nós. Mas vamos à terceira razão, pela qual Deus disse para Paulo. Paulo orou 3 vezes: Senhor, está muito difícil, 3 vezes. Mas Deus lhe disse: a minha graça te basta. Terceira razão, é porque a confiança da vitória deve estar 100% depositada em Deus e não em nós. Deus sabia que Paulo seria um homem vitorioso, mas Paulo teria que renunciar a muitas coisas. Paulo teria que se esvaziar de muitos eus que faziam parte da sua vida. Paulo teria que mudar muitas coisas na sua vida, a começar daquele encontro que ele teve com Jesus.
Ele estava indo perseguir os cristãos, chegando a Damasco. E eis que então que ele ouve uma voz, um clarão, e ele estava no cavalo, literalmente ele caiu do cavalo, e ouviu uma voz que lhe dizia assim, numa pergunta, Saulo, Saulo, porque ele chamava Saulo antes, por que me persegues? Ali começou realmente o relacionamento de Saulo com o Senhor Jesus. Antes ele pensava que se relacionava com Deus, usava o nome de Deus, mas era uma pessoa terrível para com os filhos de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele começou, e ele falou, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Ele queria saber quem falava com ele, ele sabia que era algo sobrenatural. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, contender contra os aguilhões. É como se Jesus dissesse para ele, eu tenho o poder, Saulo, eu vim para a sua salvação, e você é um vaso escolhido desde o ventre, você há de ser um servo, você é um missionário, o que você fez até agora, vamos passar um apagador disso, a sua vida mudou a partir de agora. Paulo precisava ter consciência de que ele deveria ser um vitorioso sim, mas não como oficial romano. Oficiais romanos havia aos montões. Quantas legiões Roma tinha naquele tempo? Aliás, até o século V, os romanos estiveram dominando o mundo com as suas legiões. E estavam lá no final da metade do primeiro século ainda. Havia muitos oficiais romanos. Havia muitas pessoas que tinham tido Gamaliel como seu mestre. Havia muitas pessoas que conheciam a Torá e eram muito ligadas à lei de Moisés, mas os oficiais romanos perseguiam cristãos. Pessoas que conheciam a Torá, as leis de Moisés, perseguiam os cristãos. Pessoas que haviam estudado aos pés de Gamaliel, mesmo tendo ouvido um conselho dele, que foram perguntar a Gamaliel, o que fazemos com esse chamado Cristo? Ele falou, olha, apareceu um tal de Teudas aqui, um grupo o seguiu, não deu em nada. Apareceu um tal de Judas aqui, um grupo o seguiu, não deu em nada. Agora deixem ir, porque se for de Deus, ninguém pode impedir. Mesmo assim, Saulo não havia entendido. Gamaliel disse, deixe Jesus ir. Não vamos impedi-lo, porque se for de Deus, ninguém pode impedir. Mas Saulo não ouviu o seu mestre. Queridos, ao decidir confiar no Senhor, uma coisa é muito séria, não se pode confiar parcialmente no Senhor. É o que chamam de full time, é tempo integral, todo o tempo. É preciso confiar no Senhor. E também não é para confiar no Senhor com parte do coração, com parte dos sentimentos, das emoções, das paixões. É com toda a integralidade do coração, com todos os sentimentos, é com paixão mesmo. E não aquela paixão que de repente se esfria por qualquer coisa, mas uma paixão que encandece, ela é aquecida, é como uma brasa viva, porque aquele que confia no Senhor, ele está em sintonia direta com o Senhor, e precisa ser uma chama viva. Assim Paulo foi uma chama viva, porque ele decidiu confiar no Senhor. E Paulo teve vitória, ele esteve preso, mas era vitorioso. Paulo foi esbofeteado, chicoteado, Paulo sofreu perseguições terríveis, mas ele confiava no Senhor. E chegou um dia que ele declarou assim, olha, eu sei muito bem passar necessidades e ter fartura de tudo, porque o Senhor cuida de mim. E disse mais, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se, o Senhor diz para ele, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele falou, agora sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o poder de Deus me aperfeiçoa. É isso que Paulo declarou. Eu estou finalizando, quero dizer o seguinte, a confiança em Deus, ela não pode ser nunca parcial, tem que ser sempre total mesmo.
com a inteligência também. Há pessoas que se perdem na inteligência. Há pessoas que se perdem no conhecimento. Mas conhecimento do mundo. Há até aqueles que se perdem no conhecimento chamado conhecimento vulgar, nem científico não é, porque ouviram dizer. Aí seguem tradição porque ouviram dizer. Seguem informações porque ouviram dizer. O negócio é checar, é conferir a autenticidade, a legitimidade da informação e buscar na palavra de Deus, que é a fonte fidedigna, a fonte verdadeira, objetiva, concreta, em que nós devemos buscar a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, está na Bíblia, na sua palavra. Isso é muito importante para nós. Paulo, durante 3 anos, ele fez um seminário diretamente com o Senhor Jesus. Ele não esteve entre os 12 apóstolos de Jesus. Ele não viu os milagres que Jesus operava ali. Agora Jesus operava os milagres através dele. Ele viu os milagres acontecer ao seu redor. Em nome de Jesus, quanta coisa maravilhosa Paulo viu acontecer. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: a minha graça te basta. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: o Senhor diz, a minha graça te basta. Isso é tremendo, né? Imagine o Senhor dizendo para você assim agora aqui, ó, a minha graça te basta. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Paulo, ele precisava conviver com o seu problema, para que não se esquecesse de sua dependência do Senhor, que tudo pode e tudo faz segundo o seu querer. É por isso que Tiago, irmão do Senhor Jesus, ao escrever a carta, a epístola chamada Tiago, carta de Tiago, ele diz assim, ó, o que você planeja fazer, quando você diz assim, amanhã irei a tal lugar, amanhã farei isso, farei aquilo, está lá na Bíblia. Você, em vez de dizer isso, no lugar de dizer isso, você deve dizer assim, ó, se Deus quiser, eu irei amanhã, eu farei amanhã. É porque é a dependência total de Deus. Paulo, ele ouviu de Deus isso, porque se ele não tivesse ouvido isso de Deus, e não tivesse aplicado essa verdade na sua vida, talvez Paulo, ele não teria feito o que fez, não haveria os registros que há para nos abençoar, tanto como somos abençoados com a sua lição de vida. Paulo viveu na dependência da graça de Deus que lhe bastou. E eu concluo dizendo, você e eu, nós precisamos viver na dependência da graça de Deus, porque ela nos basta. O Senhor opera os mesmos milagres, opera as mesmas maravilhas. E o que Deus menos quer é que estejamos angustiados, sofridos, achando, pensando que não tem solução para as nossas crises. O que Ele quer é que nós entendamos que graça é favor imerecido, é liberalidade de Deus que nos ama e cuida de nós. O que Deus quer é nos encorajar para avançarmos. Ele coloca recursos ao nosso lado, simples ou complexos, pequenos ou grandes, a querer dEle, para que nós caminhemos em paz e com segurança. Precisamos crer nisso, porque se nós não crermos nisso, não há razão de ser da nossa fé. Então, que você que está passando por algum problema difícil, e deve estar, todos nós temos problemas difíceis pelos quais passamos, você deve dizer, Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, e ainda não tive resposta. Aí você vai ouvi-lo dizer, lá, numa linguagem bem figurada, no pé do seu ouvido. O ouvido não tem pé, tem? Cadê? Você que é médico? Tem pé não, né? Mas no pé do seu ouvido, você vai ouvir a voz de Deus falando a sua consciência moral, espiritual, reflexiva, porque agora você está em Cristo. Vai ouvir a voz de Deus falando perto do seu ouvido assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém?
Que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los a se colocar em pé e eu queria fazer uma oração com você. Você está passando por alguma dificuldade, alguma crise, e que você gostaria de ter essa paz, essa tranquilidade, de sentir de Deus que a graça dEle basta para você realmente? E que você pode ter ânimo, coragem, alegria, viver uma vida abençoada, sabendo que a sua crise, diante de Deus, não é motivo e nem razão para aniquilar a sua fé, para desmotivar a sua existência, para fazer com que você fique parado à margem do caminho. Se você olhar e conseguir pela fé olhar dos olhos de Cristo, vislumbrar com o seu olhar de fé os olhos de Cristo, vai ver que Ele diz para você, Ele olha para você, Ele sussurra para você: a minha graça te basta. Vamos louvar o Senhor? Você quer que oremos juntos? Vem aqui à frente, nós vamos estar orando ao Senhor, porque Ele é o Deus poderoso, é o Deus que espera de nós que nós desçamos e que não fiquemos assim presos a nada de soberba, que nós criamos que nós somos dependentes 100% dEle, e que nós queremos que a vitória que Ele tem para nós, ela seja 100% pelo seu poder também na nossa vida. Então nós vamos louvar o Senhor, depois estaremos orando aqui, não importa qual seja a razão que traz você aqui à frente, faça isso no momento de fé, e esse Deus maravilhoso vai dizer para você hoje: a minha graça te basta. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, para sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, para sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu,
te adorar, eu sou livre, sou livre. Dá vontade de ficar cantando mais vezes, não dá? Somos livres em Cristo para adorar ao Senhor. E declaramos para Ele que nós cremos nele. E cremos que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque nas nossas fraquezas é que nós reconhecemos que não somos capazes. E aí mais se manifesta então o poder de Deus, resolvendo as nossas crises existenciais. Quaisquer que sejam as áreas, o poder de Deus é tremendo. Vamos orar? Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, nós queremos exaltar o Teu nome, Te glorificar, ó Deus, porque reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu nos criaste, ó Deus, e nós Te louvamos porque Tu cuidas de nós. Ó Deus, como é bom estarmos aqui, alguns com lutas, com enfermidades, com crise, ó Deus, de relacionamentos, crise, ó Deus, econômica, ó Deus, tantas crises, problemas na família, ó Deus, há tantas dificuldades, e há outros tipos de crises também. Ó Deus, nós precisamos sim encontrar razões que nos ajudem a compreender as nossas próprias limitações, mas que isso não nos traga tristeza, decepção, frustração, mas que nos leve, ó Deus, para mais perto do Senhor. Ó Deus, então, realiza os Teus milagres, ó Deus, em cada vida que está nesta hora, buscando a bênção, o poder do Senhor. Ó Deus, trata feridas, cura enfermidades, renova o ânimo, encoraja, consola. Ó Deus, abre portas, Senhor Deus, fecha também portas. Ó Deus, faz a Tua obra. Nós não sabemos como será feita, mas sabemos que será feita. Ó Deus, a partir deste momento aqui, trabalha mais o ânimo dos Teus filhos. Ó Deus, faze com que nos seus olhos haja um brilho intenso da luz de Cristo. Ó Deus, aformoseia a face de cada um dos Teus filhos, aformoseia o coração, ó Deus, embeleza, Senhor, a sua vida. Senhor, traze para os Teus filhos o ânimo que cada um necessita para viver uma vida abençoada no Senhor. Ó Deus, que haja uma consciência espiritual, de bom entendimento, ó Deus, de que a Tua graça nos basta, porque a Tua graça, ó Deus, é a manifestação do Teu amor para conosco. Ó Deus, a Tua graça traz a bênção do nome de Jesus na nossa vida, como Senhor nosso e Salvador nosso. A Tua graça nos oferece a presença do Teu Espírito, ó Deus, nos dirigindo, nos conduzindo. Ó Deus, a Tua graça, na verdade, é a expressão da Tua presença em nós. Nós Te louvamos agradecidos por isso. Então, ó Deus, enxuga as lágrimas, Senhor. Renova, ó Deus, a fé, a esperança, a alegria, o entusiasmo daqueles que precisam das Tuas bênçãos, dos Teus cuidados, Senhor Deus. E trata também as enfermidades, ó Deus. Enfermidades, ó Deus, físicas. Enfermidades, ó Deus, de moral, de justiça, de honra, de caráter. Enfermidade espiritual. Trata, ó Deus, os casos que precisam ser tratados de igual modo, Senhor Deus. As coisas simples para nós podem ser muito complexas, difíceis para outros. Então trata, ó Deus, do mesmo modo todas as situações dos Teus filhos, com o Teu poder, operando os Teus milagres, realizando a Tua obra. Abençoa, ó Deus, também toda esta Tua igreja.
Despede-nos deste culto, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor na nossa vida. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a bendita graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e santas consolações do Espírito do Senhor, estejam com todo o povo de Deus aqui reunido, que nos acompanha pela televisão, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e com todas as nossas famílias, hoje, Senhor, e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Diversos sabores de empadas entre doces e salgados. A única da região que vende empada de Nutella. Experimente também nossas novidades: pastel de forno e brioche. Vários recheios, à sua escolha. Temos mini empada para festa, açaí e sucos naturais. Venha e confira. Travessa Lions Clube 22, Centro Cabo Frio. A rua ao lado do Bradesco. Telefone 22-2645-1475. Empada Caipira, o verdadeiro sabor de Minas. Empresa Limpa Sol Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Você que gosta de moda e qualidade, não pode deixar de conferir a boutique de calçados e acessórios Shui Shop. Você vai encontrar uma grande variedade de produtos, acessórios e calçados para ocasiões especiais. A cada estação do ano, a coleção se renova para você arrasar no seu visual. Os preços são imperdíveis. Confira e aproveite. Calçados e acessórios para quem gosta de estar sempre na moda. É na boutique Shui Shop, Rua José Watts Filho, número 99, no centro de Cabo Frio. Qualidade e requinte para os seus pés. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88 *111 555.